Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos aqui em mais um Encontro Cantares. Meu nome é Antônio Lupetti, pode me chamar de Lupetti. Aquela moça linda que está lá na porta é minha esposa. Você viu, moça linda, né? Ela ganhou a noite. E você tem a liberdade de estar nesse lugar, de participar do nosso encontro. O Encontro Cantares é um momento de família, um momento em que nós compartilhamos direções, o que aos olhos da Bíblia ela nos ensina em relação ao relacionamento entre cônjuges e filhos. E é muito bom estar aqui, muito bom você estar aqui conosco. Feliz. Algumas pessoas nos visitando, um casal aqui, né? Mais alguém nos visitando? Sejam bem-vindos. Que Deus fale o coração de vocês. Tá bom? Amém? Eu convido vocês a ficar de pé. Nós vamos ler um versículo que está lá em Mateus 6,33, em reverência e respeito à palavra de Deus. Se coloque de pé. Mateus 6,33, um versículo muito conhecido que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia. E isso significa que o reino de Deus é tudo aquilo que está relacionado à vontade do nosso Pai. Tudo aquilo que está ligado à palavra dEle. Tudo aquilo que está ligado com coisas do céu. Muitas vezes nós andamos preocupados com as coisas dessa terra. Principalmente aqueles que têm compromisso, aqueles que trabalham, aqueles que precisam honrar os compromissos. Mas essa palavra que Deus colocou no meu coração para dar abertura a esse encontro nessa noite, para descansarmos no Senhor, de buscarmos cada vez mais o alimento do céu, a direção do céu, e todas essas coisas, as demais coisas, as coisas básicas, as necessidades, a provisão necessária, Deus trará sobre as nossas vidas. Amém? Feche teus olhos, vamos agradecer a Deus por esse momento. Santo e amado, poderoso Deus, nós louvamos o Teu santo e amado nome. Agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, por essa igreja, pelos líderes dessa igreja, por esse ministério, ó Pai, por todos aqueles que servem esse ministério, Senhor Deus. É uma alegria imensa, Pai, de poder estar aqui e reconhecer que tudo isso vem do Senhor e que tudo isso é para a glória do Teu santo e amado nome. Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre as nossas vidas. Ministra ao nosso coração essa noite e que cumpra a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode sentar. Nós estamos iniciando hoje um projeto específico. Eu tenho entendido que muitas famílias têm passado por alguns desafios. Coisas que às vezes eu ouço, coisas que chegam de uma forma direta ou indireta aos meus ouvidos, e ao da Suzy, e coisas que nós fomos ministrados muitas vezes nos encontros. E eu entendi que algumas coisas acontecem e as pessoas elas se fecham e perdem a oportunidade de mudar o seu casamento. E nós iniciamos esse projeto hoje, algo simples, de você compartilhar alguma dúvida em relação ao casamento. Alguma coisa que você não tem, de repente, a vergonha, o medo, há uma insegurança de compartilhar isso no encontro, mas você tem a liberdade. Se você tem alguma dúvida, não só naquilo que nós seremos ministrados essa noite, mas algo em relação a outro tema sobre casamento, você pode pegar uma folhinha lá, não precisa identificar o seu nome, apenas coloque lá a sua pergunta, coloque ali na caixinha, nós vamos ler, nós vamos orar e nós vamos responder. E eu coloquei no grupo hoje, e quem está aqui e não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, pode deixar depois o contato lá com a Suzy e nós vamos compartilhar. Essa é uma forma da gente alcançar uma dúvida que está no seu relacionamento, que pode ser uma dificuldade aí no teu casamento ou no relacionamento com os filhos. Amém? Então participe, pode perguntar aí. E vai ser bênção em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar de um tema
de muita importância dentro do casamento. Um tema relacionado a papéis, um tema relacionado àquilo que é a atribuição de Deus para conosco, como pais, como esposos e como esposas. Você tem muito claro qual é a vontade de Deus em relação ao seu casamento? Quais são os papéis que Deus estabeleceu para o seu casamento? Será que tudo que nós temos feito, nós estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus? Será que algumas coisas que não têm acontecido no nosso casamento, ou no relacionamento com os nossos filhos, talvez não seja porque nós vivemos uma ignorância no sentido de não conhecer algo, ou de não executar algo que seria importante no nosso casamento? E esse é um dos temas que muitas pessoas, quando eu fiz a pesquisa lá do Cantares, elas colocaram como dúvida. Porque os papéis hoje eles estão distorcidos. Esposos fazem coisas que não deveriam fazer, esposas fazem coisas que é papel do seu cônjuge, e isso muda todo o percurso daquilo que é o desenho de Deus para as nossas vidas. E é isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos aprender aqui essa noite. Nós vamos ter um momento de uma atividade. Se alguém em algum momento quiser fazer alguma pergunta, levante sua mão, eu direciono o microfone e você compartilha a sua dúvida. Amém? A gente, quando ministra para pessoas com máscara, a gente fica nessa situação, né? Será que estão entendendo, né? Mas a gente entende que a máscara limita você falar um amém ou dar um glória a Deus. Mas vamos lá. Vamos imaginar o casamento como um contrato. Você, quando faz um contrato, você faz um contrato de trabalho, ou você faz um contrato de prestação de serviço. Eu não sei se você tem um hábito de ler o contrato. Às vezes o contrato é um negócio meio chato, não é verdade? Tem lá um punhado de letrinha, de cláusulas. Aí você vai lá no finalzinho, e onde que eu assino aqui mesmo? Então você vai lá e você assina. Quem tem um costume de ler contrato aqui? Levanta a mão. 3 de 4, né? 4 aqui de não sei quantos tem aqui, 15, 20 pessoas. É normal, né? É um costume de poucos fazerem isso. Mas imagina que seu casamento fosse constituído de um contrato, em que nesse contrato existem cláusulas, né? E essas cláusulas, elas determinam coisas que são do seu direito e coisas que são deveres seu para com o seu cônjuge. Então, algo assim, como se você tivesse que assinar um papel, e nessa assinatura você está em concordância com aquilo que é a atribuição sua. Olha lá, a cláusula 1.7, diz que você, marido, tem que fazer isso. A cláusula 4.5 diz que você, esposa, tem o direito disso. E o que nós vivemos nesse tempo, nessa geração, é que pessoas casam, eu estou fazendo uma analogia, mas como se elas assinassem contratos e não lessem. Não lessem. E aí, o que acontece quando você não cumpre um contrato? Tem consequência. Isso é um fato quando nós prestamos um serviço. A cláusula número tal diz isso e você não honrou a cláusula. Não honrei porque eu não sabia. Então, nós vamos trabalhar um pouco nesse elemento de manter o equilíbrio entre aquilo que é um dever e aquilo que é direito. E quando eu faço algumas perguntas, você, no seu pensamento, você já pode responder no seu coração. Quando a gente coloca essa balança na sua casa, isso é para você, não é você para o seu cônjuge, mas responda para você. O que tem mais pesado, os deveres ou os direitos? O que tem sido mais relevante nesse meu casamento, da minha parte, como esposo, no caso da minha esposa, e de vocês? O que tem pesado mais aí nesse sentido? Então, eu deixo uma pergunta. Existe igualdade no casamento? Lá em casa nós temos direitos e deveres. Eu fico com os direitos e a minha esposa com os deveres. Olha só, né?
uma boa divisão, não é verdade? Ou ao contrário, tem gente que está aqui com cara feia e tem gente que está feliz. Isso aí é comigo, ele está falando de mim, só faltou colocar o meu nome aqui, não é verdade? E ainda fica sentado lá folgadão. Mas isso não é só do esposo para a esposa, mas pode ser o contrário também. Então nós temos que pensar em relação a isso. Aos olhos de Deus, marido e esposa, eu queria que vocês ficassem muito atentos a isso. Porque existe um pensamento hoje, um pensamento religioso, um pensamento machista, que um é melhor que o outro, ou um é mais que o outro, em alguns aspectos que nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu quero que vocês entendam, por isso que eu fiz questão de compartilhar isso como uma primícia, como algo importante. Aos olhos de Deus, que é o que mais importa nesse momento, todos são importantes. Você, esposo, e você, esposa, vocês, pais e filhos, são todos importantes para Deus. Segundo ponto aqui, todos, além de ser importantes, são amados do Senhor. Deus não ama mais o marido porque ele tem atribuição A, ou a esposa porque B. Deus não ama mais o marido porque ele é o provedor da casa, ou mais a esposa porque ela frequenta mais um culto. Independente das nossas atitudes, dos nossos papéis, para Deus, todos nós temos essa igualdade e importância pelo amor. Tem a mesma atenção do pai. Algumas mulheres podem achar assim, mas eu busco mais, Deus vai me ouvir mais do que o meu esposo. Ou pode pensar assim, mas há uma história do que o marido, ele é o cabeça. E por conta dele ser o cabeça, Deus ouve mais e ele não me ouve. Engano. Deus dá atenção, ele dá os ouvidos aos dois. Amém? Mas diferentes papéis e algumas coisas em comuns. Então isso que nós vamos entender hoje. Imaginem, por exemplo, que eu pegasse aqui 2 copos. Imagina que tivesse aqui 2 copos, igualzinho esse daqui, copo de plástico transparente, com água. E um copo representasse a esposa e o outro copo representasse o marido. Qual seria a diferença dos 2 copos? O conteúdo. E esse conteúdo, queridos, seria os papéis, as atribuições. Homens e mulheres não têm todas as atribuições iguais diante de Deus. E é isso que nós vamos entender essa noite. Eu não sei se todos conseguem enxergar aí, mas eu queria compartilhar uma frase aqui. Todos temos direitos e deveres. Se você vive só usufruindo dos direitos, com toda certeza, alguém tem que arcar com os seus deveres. Olha que frase interessante. Há uma descompensação aí, né? Lembra da balança? Acho que tem no desenho aí. A balança ela tem que ser equilibrada. Só que acontece, como alguém busca só um lado, o outro lado tem que ser compensado. Isso muitas vezes acontece no casamento. Muitas vezes isso é um motivo de desgaste no relacionamento. Por quê? Porque um elemento está mais focado, um elemento está mais trabalhando e sobrecarregando aquilo que deveria ser compartilhado. É como se você estivesse andando com um carro e sempre os pneus de trás eles estivessem desgastando um pouco mais. Não há um alinhamento nas 4 rodas. Isso é um problema. Chega uma hora que desgasta, chega uma hora que cansa. E em virtude disso, acabam tendo decisões erradas. Mas não é porque a decisão está errada. Há uma origem, algo que durante o processo, no relacionamento, não aconteceu da forma correta. Então, o tempo é para ajustar. Então, quando o exemplo do carro que eu citei, quando há um desalinhamento, você percebe o que você faz? Você leva o carro, faz um alinhamento e as rodas consomem por igual. Isso tem que acontecer no casamento. Uma das coisas que acontece hoje é que uma parte, um dos cônjuges, acaba estando sobrecarregado. Porque o outro não tem cumprido o seu papel. Não tem seguido aquilo que é designação, aquilo que é atribuição para o seu papel dentro do casamento. E aí chega uma hora realmente que cansa, uma hora que desgasta. Ok?
Então, nós temos uma situação aqui, passa aí para mim, Paty. Xadrez, né? No último encontro eu falei, quem joga xadrez aqui? Só para eu ter uma... Ninguém joga xadrez? O Luciano. Ah, já arrumei um parceiro aí. O jogo do xadrez, ele tem algo interessante. E isso que nós temos que entender, fazendo uma analogia para o casamento. Qual a peça mais importante? Como ninguém, acho que só o Luciano conhece aqui, talvez vocês não consigam contribuir com essa informação. Mas a pergunta, qual a peça mais importante, é muito relativa. Porque no xadrez, eu trouxe um xadrez aqui, cada peça, cada pedra, ela tem uma função. O peão, ele anda uma casa por vez, mas quando ele captura na lateral. O cavalo, ele anda de um jeito, ele captura de um outro jeito. A rainha faz de uma forma, o bispo faz de outra. Cada peça tem a sua forma de participar dentro da competição aqui. Eu vou usar o exemplo da rainha. A rainha, no xadrez, é a peça que tem maior flexibilidade de movimentação. Ela pode andar uma casa, duas casas e ir até o final e voltar. Ela não tem restrição. Ela pode andar de formas diferenciadas dentro do jogo. Porém, há uma coisa importante. Pode passar, Paty. Há uma coisa importante, que é uma outra pergunta. O que a torna a peça mais importante? Eu já dei a dica do que ela faz. Mas o problema é que muitas vezes nós vamos jogar um jogo como xadrez e nós não conhecemos a peça. Nós não conhecemos o papel da peça. E quando nós não conhecemos, nós não sabemos usar o potencial da peça. Você vai jogar jogo de xadrez, algumas pessoas, ele fica lá só jogando o peão lá na frente. Então ela começa o jogo, ela faz assim, ela joga, depois ela joga e fala, o peão é uma peça que você não tem tanta, tem muita limitação, então você vai jogando lá para frente. Aí vem que vai capturando. Só que esquece, por exemplo, que o peão, quando ele chega do outro lado do jogo, ele se torna uma rainha. E se você não sabe disso, você, consequentemente, vai perder rapidamente um jogo. E um jogo de estratégia. E isso que acontece para os casamentos. Nós não estamos jogando um com o outro, mas o que nós estamos fazendo é entendendo o papel de cada um, de usar o papel de cada um, com benefício o quê? De ter vitória, de crescer, de desenvolver, de ser uma família forte, de ser um ministério forte, de viver as coisas grandes que Deus tem para as nossas vidas. Por isso é importante conhecer. Por isso é importante saber qual momento eu uso uma rainha. Se a rainha fosse a peça mais importante e a única, então eu descartaria as outras. Mas o que acontece quando a rainha ela é capturada? Vou até tombar ela aqui. Quando a rainha é capturada, perdi o jogo? Mas ela não era a peça mais importante? Então eu tenho que conhecer as outras peças. Então nós precisamos entender, em áreas das nossas vidas, o que é, qual o desenho, qual a designação, qual o meu papel, o que eu sou responsável, o que eu tenho de direito, o que eu tenho de dever, para que nesse combate, no combate lá da vida, eu tenha vitória. Você sabe que o inimigo da nossa alma, quem é? Não é o teu esposo, não são os teus filhos, não são os teus irmãos, não é o teu vizinho da esquerda, é o teu vizinho da direita. E nós sabemos que Satanás, ele intenta destruir casamentos. Você pode ver as notícias. Nós estamos passando por um momento difícil no mundo, em que as estatísticas mostram sobre isso. E nós não podemos ser indiferentes, queridos. Nós não podemos olhar e falar assim, aqui está tudo bem, aqui está tudo ótimo. Tenho 15 anos, eu me dou bem, nós somos muito amigos. Mas será que não tem nada que precisa ajustar? Nós precisamos tomar um cuidado com relação a isso. Então, o que nós vamos tratar hoje são esses papéis. Pode passar, Paty. Eu passo slide aqui, está meio enroscando. Aí.
Então eu quero compartilhar aqui primeiro para os homens. Cadê os varões aqui? Aí, garotos. Somos nós aqui, né? Deveres dos esposos, maridos. Eu preparei aqui alguns papéis para nós. Nós vamos tratar de forma diferente aqui cada elemento. Mas o primeiro é ser cabeça, amar sua esposa, ser provedor e protetor do lar, da família, protetor do lar e da família, amar a esposa no sentido sexual, de intimidade, e ensinar, encorajar e corrigir os filhos. Vocês sabem que o que nós vamos compartilhar aqui é tudo com referência na Bíblia. Mas eu nunca descarto a possibilidade de olharmos para escritores. Deus tem usado tantas pessoas em diversas áreas, e às vezes a gente é ignorante, no sentido de não abrir a mente em buscar coisas novas. Abrindo parênteses, nós temos que tomar um cuidado, fazer um filtro. Eu li ontem uma apresentação de uma pessoa que condena parte daquilo que eu vou falar hoje. Interpretou tudo errado. Porque a Bíblia, muitas vezes, a gente quer interpretar da forma que a gente vê. E não é isso. Nós temos que olhar o contexto, entender a direção, por que foi escrito, para quem foi escrito, qual o propósito. Mas tem muita coisa bênção aí. E de graça, de grátis. Então, eu convido você a fazer isso. E eu não identifiquei tanta instrução de papel dos pais em relação à educação dos filhos. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Mas isso aqui, maridos, tira uma foto aí. Depois eu compartilho o material com vocês. Tá? Guardem bem isso. Pati, pode passar? E aí nós temos para as meninas, né? Para as mulheres. Ser ajudadora, ser submissa ao esposo, administradora do lar, amar o marido, né? Intimidade sexualmente, e também ensinar, direcionar, corrigir, encorajar os seus filhos. Não é o fato de hoje estarmos aqui só presentes, casais, que tira a nossa responsabilidade dos deveres dos filhos. Então eu deixei aqui também nessa apresentação, pode passar, Pati. Os deveres dos filhos, de obedecer os pais, de respeitar e de honrar, de estudar, aprender e desenvolver, e auxiliar os pais. Não é o tema de hoje, nós não vamos trabalhar mais profundo nesse tema, mas isso é para despertar em nós essa responsabilidade de olhar, porque fazer filho é fácil, não é verdade? Não preciso ensinar aqui regrinha, mas cuidar exige um trabalho. Exige um trabalho que depende de atenção, de conhecimento, de amor, de uma série de coisas. E o que nós estamos vendo lá fora, eu sempre falo isso, e eu escrevo isso com muita propriedade. O que nós estamos vendo lá fora são frutos de pais que não dominaram, não controlaram, não ensinaram, não amaram e não se preocuparam com seus filhos. Porque quando aconteceu o que aconteceu, ou tem acontecido, onde estavam os pais? Não é verdade? Então, isso é um despertar nosso, nós tivemos vários encontros sobre isso, e o ano que vem, se prepare que teremos muito mais com esse ponto. Vocês sabem que na terça-feira, nós ministramos para os jovens dessa igreja, para os juniores, sobre por que esperar. Falamos sobre orar a Deus, buscar o tempo de Deus, falamos sobre sexo, no sentido da palavra de Deus, não entramos no detalhe, mas o que a palavra ensina, e agora tem um papel do pai, eles entenderam, mas você tem que sustentar isso e direcionar, amém? Então vamos lá, preparados, homens? Preparados aí ou não? Muito bem. Primeira coisa, e nós estamos entrando numa área de muito conflito, de muita dúvida, de muito questionamento. Mas eu creio que em nome de Jesus, vocês vão sair daqui hoje afinados, com o instrumento afinado
em relação a esse tema. Então eu quero ler para vocês aí, em 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Pode passar mais um aí, acho que tem mais um versículo aí. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Entendam esse elemento como uma questão de hierarquia. Isso é muito fácil de compreender, e eu quero fazer aqui um parêntese sobre a importância da autoridade. Lupete, eu entendo que a autoridade, o respeito à autoridade, à submissão, ela é algo bíblico, e ela é algo tão intenso e tem um peso tão profundo no mundo espiritual. E vamos falar de autoridade não só do lar, mas vamos falar de uma autoridade dentro da igreja, uma autoridade governamental, uma autoridade no seu trabalho. Como, por exemplo, você, se é um colaborador de uma empresa, você deve ter lá um proprietário, um gestor, um gerente, um encarregado, não sei qual seria o nome, mas uma pessoa que acima de você responde pelos resultados que você contribui. Isso é uma relação de hierarquia. Ele é o seu chefe, você responde por o primeiro imediato, não sei como é que funciona isso, e ele delega coisas e você responde nesse sentido. Quando nós vamos para a área bélica, é a mesma coisa. Lá o brigadeiro, o coronel, o primeiro tenente, segundo tenente, capitão, comandante. Isso é muito bem definido na parte bélica, na guerra, nessa área. Isso é muito bem definido em algumas organizações. Se você assistir alguns filmes, eu não sei se você gosta de filme como eu, mas esses dias eu assisti o Star Trek, Jornada nas Estrelas, é a versão mais nova. E um episódio mostra que rapidamente o capitão daquela nave, ele precisou se ausentar por algum motivo. E ele falava assim: você, Spock, assume o comando aí. E ali tinha uma cadeira da nave e ele assumiu o comando. E toda aquela nave, toda aquela tribulação, ela estava sujeitando à direção daquele novo. Ninguém questionou, mas por que ele? Mas ele não tem técnica nisso. Ele não tem tempo nisso, mas entende a importância dessa sujeição. E dos termos bíblicos, da palavra de Deus, ela nos ensina o quê? Que Deus é acima de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é o nosso poderoso chefão, Ele é o nosso Pai. E abaixo dele, vem quem? O homem do papel de governador, do papel do administrador, do papel que conduz a sua casa. Eles não têm, na Bíblia não fala de ter dois que cuidam. Um país não pode ter dois presidentes. Você não tem dois pilotos, você tem um piloto e o copiloto. Você tem o presidente e o vice-presidente, o prefeito e o vice-prefeito. Como pode ter duas direções diferentes? E na Bíblia, quem Deus escolheu e instituiu para ser aquele que é o governador do lar, o cabeça, é o homem. É o homem. Amém? Está claro isso ou não? Difícil de entender? Pode passar, Paty. Então nós temos algumas coisas em relação a ser o cabeça. Pode passar? Primeira coisa, tá bom. Primeira coisa, buscar a vontade de Deus. Quando um líder de uma empresa, ele lidera um grupo, um negócio, ele tem que saber da organização, dos investidores daquele negócio, qual é a direção, qual o foco esse ano nós vamos trabalhar. Se você é funcionário de uma empresa, você deve receber lá uma visão, uma missão, valores e propósito para esse ano. Faturar não sei quantos milhões, conquistar novos mercados, ser a marca número 1. E aquele diretor, ele vai trabalhar em cima disso. Agora, trazendo para a nossa realidade como igreja. O que Deus deseja para o nosso lar?
Qual o plano do céu para minha família, para os meus filhos, para mim como cabeça, como esposo e para minha esposa? Então, a primeira coisa, você homem que está aqui e você que está nos assistindo, é saber que o teu papel é buscar a vontade de Deus, do teu Senhor. Como é que eu faço isso? Orando a palavra. Fala, Senhor, eu tenho um caso a resolver. O que o Senhor me diz? Como eu faço isso? Então você tem que assumir esse papel. Assumir a autoridade. Não é a esposa. Dá um BO lá na casa. Ixi, o negócio complicou aqui, né? Como é que nós vamos fazer? Aí você chega lá para a mulher e fala, vai lá buscar de Deus lá. Vai lá, fecha no quarto e ora a Deus. Para com isso. É você. Não tem problema da sua esposa orar, buscar, jejuar. Mas você tem que tomar posição. Nós temos que sair daqui hoje, identificando a nossa posição como autoridade do lar. E muitas vezes isso não acontece. E por às vezes não acontecer, a mulher se acha no direito de assumir uma posição que não é dela. E ela fala assim, não, então deixa o que eu faço aqui, eu vou buscar a direção de Deus, fica na sua aí, vai lá para o sofá, deixa que eu resolvo isso. Aonde que diz isso? Aonde que na Bíblia diz que a mulher, a esposa, ela tem que fazer isso? Então você tem que ter essa coragem de assumir essa posição. Coragem é aceitar ser um homem de Deus, aceitar ser um administrador do lar, aceitar em receber a direção de Deus e brigar, lutar e vencer naquilo que for preciso. E vamos abrir um parênteses aqui, homens. Cara, isso faz uma diferença na casa. Quando a mulher, ela olha, quando os filhos olham, com aquele olho regalado, quando vem um problema, né? Quando lá o gigante, o inimigo vem fazer graça na nossa porta, e quando a gente se levanta, como Davi, fala, peraí, quem que é esse circunciso aí que quer fazer graça? Isso dá uma mensagem indireta de segurança na nossa casa. A família se sente segura, não porque você é bom, não porque você é o machão, mas porque você assume a posição de autoridade, de ser o forte do lar. Mas a força não é minha, é do Senhor, e Ele manifesta isso na tua vida. E assumir a responsabilidade, não é delegar nesse ponto, não é delegar esse papel de cabeça de autoridade. Então nós precisamos entender isso. Isso é uma questão de liderança. Pode passar? Pode passar mais uma vez? Eu tenho percebido, sabe, irmãos, todas as ministrações que Deus tem me dado, seja para o Ministério de Louvor, onde eu faço parte, seja numa pregação, seja num cantares, todas têm vindo um contexto de uma questão de liderança. Porque eu creio que a Bíblia, ela nos ensina, ela nos prepara para ser líderes. Não líderes com um título, com uma placa, para se exibir e falar que eu tenho a posição A ou posição B. Não nesse sentido. Mas de trazer a essência, a realidade, elementos que transformam o nosso viver, que transformam a vida das pessoas. E aqui eu quero trazer para vocês isso. Liderar é dirigir pessoas. Você está numa igreja, mas você não tem um ministério que tem pessoas, mas você tem um ministério que é a sua casa. Se é você e sua esposa, e você não tem filhos, você dirige pessoas, você dirige você e a sua esposa. Se você tem filho ou filhos, né? Tem alguns que têm uma nação aqui, né? Na verdade, tem alguns aqui que são fiéis lá a Gênesis, quando fala crescer e multiplicar, encher a terra, né? É brincadeira, mas é verdade. É uma situação, é uma tribo, é uma naçãozinha crescendo. São mais desafios. Você precisa liderar esse povo, você precisa direcionar esse povo, você precisa reunir esse povo. Vamos imaginar que eu fosse o pai de vocês, olha só, né? E o paizão chegasse aqui e falava assim, meus filhos, vocês estão crescendo, e eu quero ensinar para vocês o caminho, eu quero direcionar vocês, eu estou liderando. Eu quero falar assim, os filhos da esquerda, cuidado com isso,
Filhos da direita, continue isso. Filhos do fundo, trabalhem nisso. Isso é liderar, isso é papel teu, homem. Isso é papel do cabeça da casa. Compromisso e responsabilidade. Isso é uma marca forte num líder. Encorajar, motivar, influenciar. Né? Como tem sido a tua conduta na casa? Você tem motivado? Quando o gigante levanta, a tua posição é correr? Ou você tem falado assim, não, vamos lá, esposa, me ajuda aqui, vamos orar juntos, vamos vencer isso. Isso é um líder. E essa característica, ela tem que ser forjada em nós, ela tem que fazer parte do nosso DNA, do nosso caminhar com Cristo. Um líder que serve, qual a diferença de um líder que serve? É aquele que pensa mais no seu próximo do que em si mesmo. E Jesus foi um exemplo disso. Então você tem que pensar na tua casa. Eu lembro muito tempo atrás, que uma pessoa conhecida, ela reclamou do seu esposo. Não é da igreja, tá? É do mundo. E ela falava que não tinha, que o esposo se preocupava mais em trocar o aro do carro. O carro era o ídolo dele. Então trocava lá, colocava aquela rodinha, rebaixava, polia ali a rodinha e faltava a fralda para o filho. Não estou falando que você não pode ter um carro bonito, cuidar do carro bonito, mas um líder que serve é aquele que olha as necessidades da sua casa, que prioriza a sua família. Então, se você tem focado muito no trabalho e não tem servido na sua casa, daquilo que a casa necessita, é um tempo de você rever esse conceito sobre liderança. Agora, essa última aqui, ela é fundamental, em todo momento. É de sempre ser humilde. E ser humilde, ele vai em duas linhas que eu coloquei aí. Primeiro, reconhecer falhas. Saber pedir perdão. Porque quando você está no comando de algo, seja numa igreja, num trabalho ou na casa, você está numa situação de cometer erros, assumir riscos. Eu já assumi riscos, colhi bons frutos e também paguei pelos meus erros. Então, um bom líder, um bom cabeça, aos olhos de Deus, aos olhos da família, aos olhos da igreja e do mundo, é aquele que, de uma forma humilde, reconhece. Fala, olha, a minha tentativa foi fazer o melhor, mas eu errei. Então, ter essa humildade. Outra coisa que nos falta muito, do ponto de liderança, é saber ouvir. Eu vou fazer um exercício depois, mas eu vou entrar nesse detalhe agora. Porque muitas vezes a gente assume a posição do líder, do cabeça, da autoridade, e de fato Deus nos capacita quando nós colocamos, damos essa oportunidade ao Senhor fazer, vamos falar assim, buscamos, mas isso não nos torna 100% bom, vamos falar assim, se há algo bom em nós, e muitas das vezes nós estamos fechados a ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Isso é perigoso, porque nós estamos concentrando muito mais no nosso entendimento, naquilo que nós acreditamos. Não, eu sei o que estou fazendo. Será que sabe? Então, essa humildade também vem no sentido de ouvir. De ouvir. Será que se você chegar para a tua esposa e falar, e dar essa liberdade para ela, será que ela não tem coisas para te dizer que de repente seja tão edificantes, que há muito tempo você tem vindo na igreja e não tem mudado nessa área, mas você precisa ouvir isso? Que só ela pode dizer isso. Sabe por quê? Porque o ministro aqui não está no seu lar. O ministro não está no lugar da sua esposa. O ministro não está ouvindo o que você está ouvindo. E talvez chegue um momento de você, mesmo sendo o Todo-Poderoso, né? Como muitos se revestem, né? Eu mando em casa aqui. E fala assim, peraí, bichão, vamos parar aqui, vamos nos quebrantar um pouco, vamos ouvir. Ou os seus filhos. Eu, por exemplo, na minha história, eu tenho 45 anos, sou jovem ainda, novinho, mas um tempo que eu passei com a minha mãe, né, os meus pais se divorciaram cedo,
Mas eu nunca lembro de momentos de conversa com os meus pais, de eu poder expressar algo para eles. Não tinha tempo. Então, um bom líder é aquele que pergunta: como é que está indo as coisas? E assim por diante. Pode passar? Então, recebendo aí, amém? Amém. Glória a Deus. Isso é para mim também, viu? Isso é para mim. Eu falo que sempre eu sou o primeiro a receber essa transformação. Liderança conduz... Pode passar mais um aí, Paty. Conduzir pessoas a cumprir um propósito, direcionar, capacitar, ajustar, reconhecer durante sua caminhada. Quanto tempo você vai ficar casado nessa terra? O tempo seu de casado é igual a conta matemática. Tempo de casado é igual a o tempo que Jesus permitir nessa terra, até que a trombeta do céu toque. Então, pode ser 30, 100, acho que 200 não, né? Mas vamos falar assim, mais 50 anos. Isso é uma caminhada, e durante essa caminhada, nós temos coisas a aprender, coisas a ensinar. E muitas vezes nós precisamos buscar conhecimento, porque chega um ponto que nós estamos limitados. Isso é uma característica tua, cabeça, esposo. Então, buscar o conhecimento, o aperfeiçoamento. Olha, eu não sei, Lupete, eu passo por alguns desafios, e parece que quando eu vou orar, o céu está de bronze. Parece que eu oro e falo, e Deus não responde. E qual a tua posição? É desistir, persistir, de buscar ajuda? Busca o seu pastor? Queridos, ninguém vai julgar você por ter essa humildade de buscar ajuda. Mas quando você insiste em andar no teu próprio entendimento, tua casa está correndo perigo. Tua família está correndo perigo. E é você que tem essa atribuição de buscar ajuda. Ser o exemplo, dar o exemplo, ter uma comunicação clara e objetiva. Quantos conflitos nós temos? Porque a direção não é clara. A direção não é clara. Então, qual a expectativa? Amém? Saber delegar, trabalhar em equipe. Vai chegar um momento, você líder, cabeça do lar, marido, que você vai ter que contar com a sua esposa. Você vai precisar compartilhar coisas com ela, delegar coisas para ela. Ou você que tem aí o filho mais velho, diz: filhão, vem cá, eu preciso disso. Isso um líder faz. Isso acontece aqui no ministério. Final de semana, durante a semana eu precisei organizar a escala. Olha, eu preciso de você. Quem vence sozinho? Nós precisamos saber lidar com a equipe. E às vezes você, marido, tem uma carga grande que você não quer compartilhar. Isso é ruim. E foco no resultado. Foco no resultado. Olha quantos elementos importantes aqui que fazem parte da nossa vida, de um papel de um líder. O nosso papel como pais, como maridos no nosso lar. Se você está entendendo isso, diz um amém aí. Amém. Muito bom. Pode passar, Paty. Eu vou deixar você aí na direção, tá? Olha só, estou delegando, tá vendo? É um exemplo prático, a Cantares é prático, tá? Tive um problema aqui, não está fazendo contato lá o aparelhinho, eu não vou insistir, vamos seguir. Então a Paty está dando uma força lá. Então olha só, e aí tem algo importante, a autoridade sem autoritarismo. Faça porque eu estou mandando, faça porque é minha vontade, faça porque é assim o que eu quero. Peraí. Então há dois tipos de autoridade, a imposta e a adquirida. A autoridade imposta é o autoritarismo, de você chegar sentença minha, é que nem lá em alguns países ocidentais, né? O país ocidental fala, né? Todo mundo lá, faça isso porque eu estou mandando. Se você não fizer isso, você vai morrer, vai ser decapitado, vai ser enforcado. Então, se é opressão, você trabalha com sentimentos como medo, e eu coloquei aí embaixo, né? Quando a pessoa ela é autoritária, ela provoca o medo, ela traz a pressão. Como é você em relação aos seus filhos e a sua esposa?
Eles fazem porque são pressionados a fazer? Ou eles reconhecem a autoridade que há em você? Isso é muito delicado, porque eu estou indo para uma outra área, que é a área de ser realmente um líder conforme esse desenho que nós estamos passando. Porque quando nós vivemos isso, as pessoas, elas reconhecem a autoridade em nós. Não é o título, não é o cargo, você sujeita uma direção do teu pastor. Por quê? Porque você entende que ele é um homem de Deus, que Deus colocou ele numa posição e capacita ele para nos guiar. Josué guiou um povo, Moisés guiou um povo, Deus chamou, Deus capacitou, Deus deu poder na mão de Moisés para guiar, para operar. Agora, se a tua atitude, se você não vigia nesse teu papel como um líder, você vai trazer opressão, você vai trazer nação dividida para sua casa. E isso não é bênção. Então, o autoritário é alguém que se firma numa autoridade forte, é um ditador. Então, nós precisamos tomar cuidado. E eu já vi isso. E eu não sei se você já viu uma cena dessa, mas eu fico tão sem jeito quando alguém chega, pum, dá aquele escândalo, aquele show, porque tem autoridade, mas se acha no dever de humilhar, de gritar, de impor, de chegar. O que é essa bagunça aqui? Eu não quero essa bagunça aqui. Porque está nervoso, porque acha que está numa posição. Isso é perigoso, porque a pessoa que fez a bagunça, ela vai tirar a bagunça. Mas não porque você é uma autoridade, porque ela viu o poder, ela viu a força, ela viu algo não benção na tua vida, ela viu uma oposição. No entanto, isso é tão fato, por que nesses países, eu só corrigindo, eu falei ocidental, é oriental, tá? Porque alguns países do Oriente, toda aquela nação, todo aquele povo, eles seguem o ditador por medo. Então, é uma liderança autoritária, uma imposição. E não é isso que nós temos que ser. Porque tem muitas mulheres que reclamam da submissão por conta do autoritarismo do marido. Porque o machão, eu mando aqui, eu faço todas as coisas, e ele põe a opressão na casa. Isso não é bênção. Isso não é bênção. Você não vai fazer isso porque eu estou mandando e acabou. E cala a tua boca. Sabe, é umas coisas assim, pesada. E às vezes fala assim, não é possível que isso exista no meio cristão. Existe. Bem-vindo à realidade. Bem-vindo à realidade. Isso existe com líderes de igrejas, existe em famílias, existe em todos os lugares. Mas isso não é bênção. Isso não pode fazer parte aí da nossa vida. Pode passar, por favor? Então, a liderança bíblica, aí é uma frase aí do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala que ela coloca a pirâmide em ordem invertida. E aí, por que ele fala isso? Eu achei muito interessante isso. Porque, do ponto de vista bíblico, o que Jesus fez? E Jesus é tão lindo, né? Porque ele não só nos ensina, mas ele dá a prática, para que fique muito claro. Sabe aquelas pessoas, quando você está explicando, você fala assim, você não entendeu? Quer que eu faça um desenho? Né? Você faz um desenho para a pessoa entender. Vocês conhecem alguém assim, que é aqui na igreja, que é assim? Então você faz o desenho, né? Agora você entendeu? Agora eu entendi. Então Jesus, ele traz a prática disso. Então ele fala que ele veio como rei, como soberano, não para mandar, mas para servir. A disposição de um líder em olhar para as necessidades do seu povo, de amor e de servir. Talvez essa seja a maior característica de Jesus como um líder servidor. O que é um líder servidor? Que coloca acima de todas as coisas a vontade do próximo, a necessidade do próximo, dos filhos, da esposa. Então nós temos que olhar para isso. Eu não estou falando que tudo aquilo que o seu lar precisa, ou que tudo aquilo que os seus filhos desejam, você vai ter que conceder. Diferente. Por isso que você tem que ter sabedoria e entendimento das coisas. Então, há algo importante que está acontecendo,
que você precisa olhar e se sujeitar a cumprir uma necessidade da sua casa. Então, olha só, lá o versículo em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Esse, na verdade, é um papel nosso como igreja. O que nós estamos aqui? Para receber as bênçãos? Não. Receber as bênçãos é consequência de obediência. A igreja está aqui para levar Cristo, levar o amor à terra, trazer aos perdidos a palavra de consolação, de mostrar a verdade. Isso é servir. Isso é abandonar a nossa vontade e se colocar na vontade daquele que precisa. Mas isso falta nos lares. Pode passar? Então, alguns cenários aí do que acontece, né? Aí, a imagem, o desenho do pai impondo algo ao filho, a mulher mandando e o marido sujeitando. Eu até achei essa foto aí da mulher brigando e o marido dando cartão de crédito, né? Alguém deu risada aí, alguém já viu uma situação assim, né? Tá bom, tá aqui. Né? Precisamos tomar cuidado com essa troca, tá? Depois eu acho que em algum lugar eu vou falar disso. Essa troca eu faço isso em prol disso. Tá? Tome cuidado. Não compre, não venda a tua autoridade aí. E a violência, né? Por achar que a autoridade se julga aí no sentido. E a violência, queridos, não se trata. Eu não bato na minha mulher. Não bato minha mulher. Eu vou falar um negócio forte aqui, tá? E vocês são maduros, vocês vão entender. Às vezes é melhor você dar bater do que você usar a palavra. E vou explicar por que eu estou falando isso. Porque a palavra às vezes machuca mais. O correto é você não ter a violência. Mas às vezes nós olhamos aqui, o fulano bateu, o outro chutou a mulher, coitada, está com o olho tudo roxo, puxou o cabelo dela. Nós estamos passando por um momento assim. A violência para as mulheres aumentou muito com a pandemia. Mas tem algo que às vezes você fala assim, eu não bato na minha mulher, nunca chutei, não fiz essas coisas. Mas você ofende. Você chama ela de burra, você chama ela de incompetente, você chama ela de vagabunda, você chama ela de inútil, imprestável. Eu vou falar uma coisa para você. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia. Se você que está assistindo, você que está aqui, você vivenciou esse momento, peça perdão. Isso é uma covardia. Isso machuca a alma. Isso desmerece na mulher tantas outras coisas que ela faz. Já se viu um marido chamar a mulher de vagabunda? Quem cuida do seu filho? Quem limpa a casa? O fato dela não estar trabalhando e ser remunerada não significa que ela não faça nada na casa. Então nós temos que tomar um cuidado com as palavras. Eu não estava nem no contexto de eu dizer isso. Mas vamos lá, segue aí, pode passar mais uma vez. Ser o cabeça do lar não envolve só princípios de liderança, mas princípios espirituais. Coisa que você não vai ver num diretor de uma empresa. Porque ele é contratado para dar resultados financeiros, por exemplo. Mas nós, do ponto de vista do lar, nós temos uma direção como um sacerdote. Como um sacerdote do lar, um homem espiritual. Então, buscar a direção de Deus, buscar a capacitação de Deus, meditar na palavra. Josué diz para meditar dia e noite, de buscar. Isso que vocês estão fazendo aqui. Talvez sexta-feira, 7h30, cansado, quem trabalhou a semana toda. Às vezes tinha algum compromisso, um dia que você passeia com a família, você se desprendeu a estar aqui. Alguém recebeu uma arma, falou, se você não for lá, você vai levar um tiro. Alguém foi forçado a estar aqui. Então, eu creio que algo motivou você a receber uma palavra. E feliz é você por isso, porque você está investindo no seu casamento. Você está investindo na sua família. Muitos não puderam estar por problemas de saúde, por trabalho, por viagem. Mas isso é buscar as coisas de Deus. Então, meditar na palavra e ter uma vida de temor. Então, quando eu senti de fazer algo, eu preciso pensar se esse algo é algo que agrada a Deus ou entristece o coração do Senhor. E isso nos enche de temor em não fazer. Tá? É uma referência de Provérbios 14. Aquele que teme o Senhor por sua fortaleza, segura refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida. Então, esse temor é importante a gente buscar, de ter isso, de buscar a palavra de Deus. Amém, homens? Amém? Amém, varão?
Aí as mulheres estão tudo felizes, né? Nossa, né? Ouve aí, maridão. Eu sabia que Deus ia falar com você essa noite. Eu tinha expectativa, eu tenho orado há anos para que Deus falasse ao seu coração. Muito bem, Deus está falando, meu, aos maridos que estão aqui, e agora ao seu esposa, né? Porque Deus também te ama e não ia te deixar de fora. Amém? Então passa aí. A ajudadora. Segura aí. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei-lhe uma auxiliadora que seja idônea. A Bíblia ela narra em Gênesis o papel da mulher dentro do casamento. E ser uma ajudadora não significa que está em segundo plano, que é pior, que Deus deu a oportunidade para o marido e a repescagem ficou você. Vem cá você, agora deu uma vaguinha para você. Não se trata disso. Pode passar um por um, tá, Paty? Então, o que eu vejo aqui nesse texto, aí, segurei. Primeira coisa, Deus, ele enxerga a incapacidade do homem de viver só, de tocar as coisas sozinho. Por que o homem ia precisar de uma auxiliadora, uma ajudadora, um assistente, uma vice, uma copiloto, como vocês quiserem chamar? No contexto aqui, é uma auxiliadora, na versão da Bíblia que eu peguei. Por quê? E eu tenho minha auxiliadora lá, né, Suzy? Por que Deus fez isso? Porque ele enxergou essa necessidade. Falou, não é bom, não é legal, não tá, tem alguma coisa faltando aqui. O Senhor coçou a cabeça e falou assim, eu fiz um homem aqui, o cabeça, dei a direção a ele, a cuidar do jardim, a dar os nomes aqui aos animais, as coisas, a administrar, mas tem alguma coisa que está faltando aí. Plim, acendeu a luz, falta mulher, falta um auxiliar, alguém que vai ajudar ele a governar. Então Deus, ele identifica essa incapacidade do homem de fazer sozinho. Então é onde aparece você, mulher. E não é segundo plano, não é inferior. Deus não rebaixa a mulher, Ele concede também uma função importante, como exemplo que eu coloquei. E eu vejo que às vezes o texto é mal interpretado, e muitas mulheres se sentem inferiores por conta disso. Isso não é um problema nenhum. Pelo contrário, nós temos que olhar as coisas de uma outra ótica, porque às vezes nós olhamos da forma que nós queremos. Às vezes eu falo uma coisa, você pode pegar de uma outra forma, mas não foi isso que eu quis dizer. Deus não disse que você, mulher, não é importante. Aliás, quando nós lemos toda a Bíblia, separando os personagens homens e mulheres, nós vemos quantas mulheres foram tão importantes na edificação da sua família. Então é isso que Deus está falando para você, que você é importante. Mas que não dá para ele falar o seguinte, a direção é que vá por aqui. Ele vai falar para quem? Para o homem ou para a mulher? Para o homem. Para o homem. E você vai conduzir isso junto com ele, sendo sua parceira. Pode passar? Reforça a liderança do lar. Pertence a um homem na condição de cabeça. Estar sob a autoridade não desmerece ninguém, que eu acabei de falar. Suporte na tomada de decisão. Auxilia. Quando acontece, por exemplo, quando alguém está na direção, vamos imaginar um exemplo da igreja. O pastor César, o pastor da nossa igreja, o líder da nossa igreja, o anjo da nossa igreja. E há uma situação em que, por algum motivo, ele não pode estar. Ele delega isso. Seja para a pastora, pede para algum irmão trazer a direção do culto. Ali, não é uma questão de importância, mas ali há um ajudador, um auxiliar, alguém que está contribuindo para aquele momento. E é isso que Deus faz com você, mulher. Então, esse processo de tomada de decisão, ele cria a capacitação, ele prepara vocês. Há um trabalho de equipe, há uma unidade no lar e há um envolvimento e uma participação. Seria muito ruim se tudo fosse apenas de um e não tivesse
ali o auxiliar, alguém dando suporte. Pode passar? Nós vamos ver isso aqui na prática, tá? Então tá claro que você governa junto com o teu marido. Ele é o cabeça e você é separada para trabalhar junto com ele, auxiliando. Várias vezes eu trabalhei em empresas em que eu não fui o diretor. Eu auxiliei o meu chefe, o encarregado em muitas coisas. E nem por isso eu deixei de ter o meu valor, nem por isso eu deixei de crescer na empresa, nem por isso eu deixei de ser reconhecido. Então nós temos o costume, às vezes, de rebaixar, olhar muito para cargo, para título. Isso é ruim. Isso é ruim. Então nós não devemos prender aos nomes, ao auxiliar, ao chefe, ao cabeça, ao ajudadora. Nós temos que nos prender o que está por trás disso. E quando nós submetemos a isso, com alegria, isso faz toda a diferença no resultado. Porque o que é mais importante é o resultado. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso em relação à minha função, mas um propósito como família. Lembra da ideia de servir? Lembra? Se eu tenho que lavar o banheiro, e se isso vai fazer a diferença nesse evento, eu vou sair daqui feliz, com muita alegria, porque eu contribuí para aquele evento. Mesmo que seja de uma forma em que não apareça. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas buscam a aparência. Mas isso não é relevante no casamento. Porque os dois têm esse papel de governar, mas a mulher de auxiliar o seu esposo. E aí vem o segundo ponto, que é muito confundido, é muito discutido, que dá muito atrito, que é a questão da submissão. E Efésios 5, 22, 24 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Olha, novamente, voltando a essa ideia de sujeição, de submissão. Pode passar? Pode passar até o finalzinho, tá, Patrícia? Vai fechar o slide. Aí. Esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Gálatas 3:18. Aí eu fiz questão de colocar em um entendimento: as autoridades foram instituídas por Deus, devemos respeitá-la. Lembra no comecinho que eu falei a importância disso? A autoridade da nossa igreja é o pastor. Mas Deus concede, por exemplo, hoje a autoridade aqui concedida para trazer a direção à palavra sou eu. Então, o esposo, ele pode chegar um momento que fala assim: olha, cuida disso aqui. Né? Você pode fazer isso aqui, porque eu confio em você. Eu creio na tua capacidade. E eu creio que vai ser bem, eu só preciso de ajuda. Isso é delegar. E quando você receber uma direção, como é que tem que ser a tua atitude em submeter? Porque isso não é só em relação a casamentos, queridos. Isso é em toda a vida. Isso é no ministério. Isso é numa igreja, numa liderança na igreja, no trabalho. Como é que nós recebemos isso? Governar, administrar e liderar. Passa aí. 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido. Nós falamos de uma carta, estamos falando de outra carta. Então tem coisas na Bíblia que vão se repetindo para reforçar a ideia, porque isso é importante. E ele diz lá: sujeitai, sede submissas. E você teria condição hoje de dizer o que é ser submissa? Ou você, marido, a um líder, você teria condição de dizer o que é ser submisso? Pode passar? Só para a gente estar alinhado aqui. Perfeito. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para com teu marido, e ele te dominará. Então, não é ideia machista, não é coisa da igreja, não é interpretação errada na Bíblia. Eu não consigo ver uma outra interpretação disso. Agora, olha que interessante, eu estava estudando hoje, foi ontem que eu tive essa percepção. Antes da queda do homem, Deus já tinha instituído o homem como líder. A posição
do homem como cabeça não está atrelada ao pecado dele. Não está atrelada à queda pela desobediência de Adão e Eva. Mas aqui, por conta da queda, e ali, Deus deixa muito claro, como consequência. Tem gente que fala assim, nossa, por causa de Adão, a gente vai pagar. Nós não pagamos por causa do pecado de Adão, do primeiro Adão? Não é assim? E nós somos reconciliados, temos a salvação por conta do segundo Adão, que é Cristo. Então dá vontade de ir lá pegar o Adão e dar um soco nele? Pois é, mulheres, vai lá e dá uma surra na Eva também, porque é consequência. Então, às vezes é difícil aceitar a realidade. É que nem muitas pessoas você ministra que existe o céu ou o inferno. E tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não acredito nisso. Eu vou seguir minha vida porque eu não acredito que Deus, um Deus de amor, faria um inferno para matar, para destruir e as pessoas passarem toda a eternidade. Você tem razão, Deus não fez o inferno para nós. Mas o inferno é consequência da desobediência. O que Deus pode fazer se é decisão nossa? Se Ele mostra o caminho e nós decidimos outro caminho, tudo bem. Esse é o caminho da bênção e esse é o caminho da maldição. E aí eu falo para as pessoas, quando tem esse tipo de resposta, eu falo, querida, se você crê no inferno ou não crê, se você acha que a igreja é A ou B, a tua opinião não vai mudar. Não é uma questão de você achar ou não. Você pode ter, a opinião é sua, mas a tua opinião não vai mudar o que é uma realidade, o que é um fato. Então o fato é que Deus instituiu o homem como cabeça e que a mulher, sim, tem que sujeitar a ele. Podemos aqui fazer uma lista de coisas porque eu não sujeito, ou coisas porque o homem não se posiciona. É uma outra história. Mas o fato é que ele é o governante. O fato é que você tem que sujeitar ao governo dele. Como nós sujeitamos, nós temos um ministério de adoração aqui, e nós sujeitamos a direção que Deus traz para mim e para os pastores. E quando eu recebo essa direção, eu passo. Então essa vai ser a música. Essa vai ser a forma, como a dança também, para quem está à frente da dança. Nós entendemos de Deus que são essas vestes. E nós sabemos que isso vem de Deus, nós nos sujeitamos a fazer isso. Deus não falou para colocar o forró aqui, né? Nós não tocamos forró aqui, né, Rogerinho? Não é essa a direção de Deus. Mas eu quero forró. Não é o que você quer, não é o que você pensa. Mas você precisa entender e sujeitar a direção. Então Deus dá a direção ao homem antes da queda. Pode passar? Quando você olha para essa imagem, o que você vê nessa imagem? Olha como o olhar, ele muda muitas coisas em nossas vidas. Porque se você vem com uma pré-disposição, ou um preconceito de que se ser submissa é ser escrava, porque eu já vi homem falando isso. Eu sei que na Bíblia fala que o homem manda e a mulher tem que sujeitar, então eu falo mesmo, minha mulher tem que fazer e pronto, acabou. Já ouvi isso, conversa de ímpio. Tá vendo que o ímpio conhece a Bíblia, mas não quer sujeitar. Só que muitas vezes nós queremos ver do nosso jeito. E eu não vejo aqui, por exemplo, essa noiva numa situação em que ele manda ela, falou assim, olha, você tem que cuidar de mim aqui, eu estou mandando você limpar, lavar os meus pés. Mas um servir, uma atitude de amor, uma atitude de respeito, uma atitude de honra. Abrindo parênteses aí. Eu não coloquei isso no material, eu lembrei agora. Obrigado, Senhor. Quando nós reconhecemos uma autoridade, nós somos debaixo de uma autoridade, nós precisamos respeitar essa autoridade. Então não é legal a esposa falar mal do marido. Dispor o marido às coisas ridículas. Porque ele tem falha, ele não é perfeito. Como qualquer autoridade. Nunca faça isso. Isso não agrada a Deus. Isso não é um bom testemunho. Isso não é exemplo de amor. Não degrine a imagem
do cabeça da sua casa, dos pais dos seus filhos. Se ele tem um problema, você ganha o seu esposo no silêncio, na oração, com o joelho no chão, jejuando por ele, não falando mal dele, não falando mal dele. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir alguma mulher que eu conheço falando, eu com certeza exortaria ela, falaria, pode parar. Todos nós temos defeito, você principalmente, mas não degrine a imagem de um líder, não ofenda um líder, não desonre um líder. Talvez um dia a gente faça um cantar só sobre honra. Isso tem um peso no mundo espiritual. Escuta o que eu estou falando, porque isso é 100% de Deus. E se você que está aqui não tem feito isso, mas seja um multiplicador do Cantares, queridos. É uma obra grande, tem tantas famílias aí. Ministre isso. Quando alguma mulher, alguma irmãzinha, uma conhecida, um familiar, vem e coloca o esposo lá embaixo, detona. Fala, peraí, não desonre. Porque ele é uma autoridade instituída por Deus. Por Deus. Se ele tem problema, se ele tem dificuldade, se ele está pisando na bola, é uma outra história. Vamos acertar aí, vamos pegar esse varão aí e Deus vai acertar o caminho dele. Mas não desonre o seu esposo. Pode passar? O potássio, eu não sei se é assim que pronuncia, mas assim que eu aprendi, que é a palavra do grego que significa submissão. Então, a título de conhecimento, organizar sobre, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, render-se, ou o conselho de alguém, obedecer, estar sujeito. Eu coloquei aí porque isso eu acrescentei. O de cima eu peguei de dicionário, tá? Você pode consultar isso lá no Google. Mas eu achei interessante colocar isso, reconhecer a liderança de. Então, eu sou submisso a alguém porque eu reconheço que ele é um líder. Eu reconheço que ele é uma autoridade, que ali no mundo espiritual há algo separado para aquela pessoa, para cuidar da minha vida, para direcionar a minha vida. Então, esse reconhecimento, ele gera coisas naturais, não coisas forçadas. Porque eu posso estar obedecendo e eu posso não estar sujeitando. Eu posso, de repente, falar assim, alguém, fulano, você pode trazer uma água aqui? E aí ele traz a água porque eu pedi, expus a situação, mas ele pode falar assim, mas que saco, hein? Estou aqui fazendo negócio, tem que ir lá levar água. Começa a murmurar, começa a não fazer de bom agrado, e isso é perigoso, isso não é legal. Pode passar? E aí um conceito de guerra. Irmãos, guerra não é um negócio bom. Não é um negócio bom. Mas o quanto que nós aprendemos com conceitos de liderança, administração, qualidade, até logística, que é minha área em guerra. E eu gosto muito de filme, como eu falei, e a gente vê isso, de assumir, assume que uma pessoa está sobre a autoridade de outro. Então quem está conduzindo essa guerra? Quem é a autoridade? E aí nós sujeitamos a isso. Isso é natural no meio bélico, isso é natural em muitas áreas. E no lar não tem que ser diferente. Não tem que ser diferente. O conceito é o mesmo, é aplicado a todos. Então eu sujeito porque eu reconheço isso. Um pouco mais de conceito, pode passar? Eu acho que eu cheguei a comentar que é um pouco mal compreendido, porque há muito tempo atrás, e ainda há um pouco hoje, essa ideia de poder, de opressão. Você tem que ser submissa, aí o cabeça, o marido, já se acha aí do direito de fazer o que quiser. Por exemplo, também não está aqui, e eu creio que isso é de Deus. O marido não pode obrigar a mulher a fazer a relação sexual com ele na hora que ele quer. Eu sou cabeça aqui, estou mandando, preciso, Não é assim que funciona, A palavra de Deus, ela traz algumas coisas em relação a isso. E não é essa opressão de fazer aquilo que você quer, mas você tem que entender o contexto. Tem que entender o contexto. Então, por conta dessa imposição, essa opressão, muita gente entende o conceito de submissão errado. Porque, de fato, irmãos, existe o opressor.
Existe a figura do líder que oprime, que manda, que impõe poder. Isso é fato. Mesmo que a teoria mostre que isso é errado, vão existir pessoas dentro da igreja. Então, isso é o entendimento e a prática de cada um. Olha que interessante, submissão é submissão. Literalmente é estar sobre a missão dele, é a missão de algo. Então, qual que é a nossa missão? É essa. Então, vamos sujeitar a essa, vamos submeter a isso. Nossa igreja tem uma missão, né? Nós temos que levar a palavra, abençoar São João, São Paulo, Brasil e o mundo. Então, vamos levar as pessoas a cumprir essa missão. Qual a missão para casa? Qual a direção que o teu esposo traz? Que entende que é algo de Deus para a sua casa. Significa ser cooperadora da missão de maneira plena em todas as áreas. Pode passar, pode pular esse outro slide, pode pular, por favor. Tá? É um pouco daquilo que nós falamos. Perfeito. Na submissão, você sente prazer em servir. Quando há um desconforto, é porque alguma coisa está errada. E nós precisamos entender o porquê do desconforto. Na opressão, você faz por obrigação. Então, isso não é legal. Um dos sinônimos da palavra submissão também é disposição para obedecer. Pergunta para você, esposa. Você tem essa disposição a obedecer o seu esposo? Você que está nos assistindo, você tem essa disposição? Você faz isso de bom agrado? Você reconhece a liderança do teu esposo? Como você tem se comportado? Qual tem sido a atitude sua em relação a uma direção? Na hora, cara bonitinha, mas depois fecha a cara, por trás distorce. Então isso precisa ser ajustado. Agora, a comunicação é um elemento importante, quando algo não fica claro. Como algo não fica claro. Eu estava falando com a Suzy hoje sobre isso. Não impede, por exemplo, eu já recebi direção do ministério, no meu trabalho, que eu questionei. Mas não um questionamento, essa tua decisão não tem nada a ver. No sentido, você me permite falar algo? Você está falando para a gente começar por aqui. Você já pensou se nós começarmos por aqui, a gente conseguiria pegar muito mais pessoas e ganhar um tempo do que aqui? Você está tendo uma visão diferente daquele que trouxe a direção. Olha, você tem razão. Olha o fator humildade e o fator comunicação. Pois é, você tem razão. Vamos fazer isso. Mas enquanto ele não fala, vamos fazer isso, você tem que estar debaixo daquela direção. Porque você está sujeitando aquilo. Muito bem. Pode passar? Vamos dar uma espreguiçada? Eu queria um casal voluntário para vir aqui no altar. Teria alguém? Voluntário? Olha só, esse já é decidido, né? A esposa, vamos fazer a prática aqui. Vamos lá. Você é autoridade, certo? O que você fala para a sua esposa? Casal. Tem muita gente agradecendo. Fique em paz. Tem muita gente agradecendo pela tua vida nesse momento. Fala assim, ai Deus, obrigado por ele ter ido lá, né? A gente vai fazer um exercício aqui, uma brincadeira, tá? Pode vir aqui, tá? Em respeito à direção da pandemia, eu vou manter uma distância de vocês. Eu queria que você, cabeça, o esposo, ficasse aqui, virado para ela. Aqui onde eu estou, pode ficar aqui. Um pouquinho mais para cá. Isso, aguarda aí. E você, esposa, vem para cá, ó. Fica mais ou menos aqui. Eu não vou judiar muito de vocês, não, porque eu estou bonzinho. Um tempo atrás eu judiava mais. Mas o que nós vamos fazer aqui? Você usa óculos, né? Você se importa se eu tampar a tua vista? Não?
tá? Bom, nós temos um cenário aqui, tá? Nós temos uma família representada pelo cabeça, que ele é o que vê, ele é aquele que enxerga, ele é que Deus traz a direção. E a esposa, que é uma colaboradora. As bolas que eu vou compartilhar, eu vou entregar para você, tá? Você continua olhando para ela. E eu estou representando o papel do Espírito Santo que traz a direção para ele. Porque ele é concedido na palavra como autoridade. E o que ele vai ter que fazer é lançar a bola, e o objetivo é que a bola caia junto da caixa. E ele tem a liberdade nesse processo de conduzir a sua esposa naquilo que for necessário, porque pode encontrar alguma dificuldade. Você consegue falar com a máscara? Tá bom. A única coisa que eu fiquei bravo com ele é a máscara dele, né? Podia ter uma máscara melhor. No próximo Cantares eu vou mandar fazer máscara. Brincadeira. Então o que você vai fazer? Você vai lançar as bolas e jogar lá. E você pode orientar elas se for necessário. Abaixa um pouquinho só. Isso aí, tá. Por favor. São os desafios da vida, não é só um. Pode deixar. Essa passou. Volta para o seu lugar. Se você acha que tem alguma coisa diferente que você pode fazer? Muito bem. Vai lá. Muito bem. Continua. Pode, deve. Essa é a direção. Humildade, né? Isso não estava no script, mas ele foi humilde de reconhecer que errou. Muito bem. Opa! Você acha que tem algo diferente que você poderia fazer? Ou você acha que está certo, ela está dentro da direção? Perfeito. Ele disse que esse é o caminho. Então segue. Não tem problema. Olha a comunicação. Fica à vontade. Muito bem. Vamos aplaudir eles? Em nome de Jesus. Segura aí. Continua onde você está. Sabe o que acontece? O que nós fizemos aqui é trazer Deus dando direção para a cabeça, tá? Ele executando uma atividade, e cada bola dessa representa um desafio da vida. E os desafios nunca são iguais. Tem tamanhos diferentes, formatos diferentes. Algumas vezes uma decisão acontece de errar. E quando isso acontece, né, o papel dela está certinho, ela nem fala, né? Fica quietinha. Mas não pode, por exemplo, ele jogar a bola na testa dela e não dar uma satisfação. Então ele foi humilde, pediu desculpa. Então nós estamos vendo isso que nós aprendemos agora na teoria. Preste atenção nesse fato. Chega um momento, pode ficar aí. Chega um momento na vida do cabeça que a auxiliadora se torna presente. Por isso você, mulher, nunca se acha inferior ou menos importante. Porque Deus vai te usar para esse relacionamento. Presta atenção. Bom, passamos por momentos difíceis, decisões a serem tomadas. E aí essa hora que a auxiliadora, Deus fala assim, ó, você precisa ajudar teu marido. Você precisa ajudar o teu marido. Aconteceu coisas no lar, aconteceu coisas na vida, de repente no trabalho, algum cenário. Que entenda que o fato da visão estar tampada não significa que
o esposo, o cabeça, ele deixou de fazer alguma coisa. Mas pode acontecer de vir uma dificuldade para ele. Lembra lá, não é bom que o homem viva só. E aí você tem que ser uma mulher que busca a direção de Deus, busca saber as coisas que estão acontecendo para auxiliar, não para julgar, não para criticar. Porque quando vem essa situação, o que você vai fazer? Você vai ser o instrumento de Deus para trazer a orientação para ele. Agora, querido, o que vai acontecer? Estica a tua mão e põe a tua mão para frente. Os desafios continuam. Agora, segura a bolinha aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai jogar para acertar lá. E ela vai te orientar. Nessa dificuldade, nesse desafio que você está passando, ela não vai tomar a tua posição como cabeça, mas ela vai te auxiliar na administração desse problema. Não é? Você vai orientar ele. Se você quiser tirar a máscara, você pode estar distante, só para falar. Estão entendendo? Vai aqui, mais um aqui, ó. Da mesma forma. Não tem problema. Outra. Muito bem. Muito bem. Ah, tem mais. Pergunto para ela que está na frente aí. Quer uma mais leve? Muito bem. Olha lá, mostra para ele. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, viu, gente? Obrigadão. Pode deixar aí, depois a gente joga uma bola aí. Infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente está muito engessado a fazer. Tem tantas coisas que dá para fazer com atividade, né? Mas eu só limitei a essa. Muito obrigado, viu? Pode ir lá. Deus abençoe. Mas o que aconteceu aqui, exatamente o que acontece nas nossas vidas. Porque nessa hora, não é a hora dela ficar apontando o dedo, ou julgando, ou criticando ele pela dificuldade que ele teve. Ah, você não é o cabeça, você não é o espiritual, você não tem um trabalho, não é isso, aquilo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que parar de ser julgadores, de achar que nós sabemos tudo, e ser colaboradores. Você vê que eu não impus nenhuma regra. Eu não impus uma regra. Às vezes nós criamos as regras. Às vezes nós estabelecemos o padrão da forma que nós vimos. E eu disse para ele que ele deveria jogar a bola e a bola cair dentro do pote, do negócio de plástico. Você viu que ela deu uma mexidinha? Qual o problema? Às vezes nós precisamos fazer ajustes, mas não estava fora da regra. Essa é a regra. Esse é o manual, não estava fora. Então isso é para a gente entender que nós temos papéis diferentes, mas que isso não desmerece, que Deus vai usar as nossas vidas em situações específicas. E aí você precisa estar atento a isso. Amém, mulheres? Está claro isso? Vocês vão brincar de bolinha em casa hoje com o marido? Vamos jogar bolinha? Amém, pode passar aí. Eu esqueci a corda, Suzy. Aí tinha uma outra dinâmica da corda, mas esse encontro aqui, ele tem uma segunda parte. Agora para você, esposo, ó, nós falamos ser o cabeça, esposo, fomos para a mulher, ser auxiliadora, 1, 2, ser submissa, agora nós voltamos para o homem, né? Amar sua esposa. Você ama sua esposa? Olha. Nós vamos nomear o casal aí, pelas participações do Cantares, né? Ajudar nas dinâmicas. Pode ser, irmão? Só mudar a máscara, só. Tô brincando. Só para não perder a oportunidade, né? Mas é isso aí, eu amo. Mas o que é o amar? É fazer lá o coraçãozinho, né? I love you. Não, pode deixar ele falando. Ele disse, pode participar, não tem problema.
Ele disse, não só dizer eu te amo, mas respeitar. E isso é importante. Então, eu coloquei aí um versículo, tá aí, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que o santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como amai? Como é que é esse amar? Ele dá um exemplo aqui, né? A Bíblia explica a Bíblia. Como também Cristo amou a igreja. Isso é chover no molhado, né? O crente tem que saber disso. Como Cristo amou sua igreja? Dizendo, igreja, eu te amo. Pode falar. Como Cristo amou sua igreja? Pode falar, eu traduzo aqui para os outros ouvirem. Como Cristo amou sua igreja? Dando sua vida por ela. Olha só. Simples. Marido, cabeça, dê a sua vida à sua esposa. Rapaz, eu vou ter que subir numa cruz ali e ser crucificado por ela? De uma certa forma, sim. Não literalmente. Amar é mais do que sentir algo. Amar é atitude. Amar é um comportamento. Esse amor não está ligado à emoção. Você casou porque você ama ela. Não é um dos motivos. Por que casamos, lembra? Mas esse amar como papel do esposo não está no sentido da palavra eu te amo, minha amada, linda, maravilhosa. Você é tudo para mim. Não se trata de expressar palavras, mas se trata como um comportamento. Vai lá no segundo slide. Pode passar, por favor? Olha só. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, com respeito, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Eu já ministrei isso aqui num Cantares, e você tem a liberdade de me ajudar também, tendo conhecimento bíblico, mas eu não encontrei na Bíblia um outro caso em que diz que a oração ela não é ouvida, ela é interrompida. Apenas no caso quando o marido não trata a sua esposa com dignidade, com honra. E eu coloquei um vaso, né? Eu não tenho ideia de preço de vaso, mas penso num vaso caro. Então é isso. Olha só, mulheres, saiam daqui sentindo valorizado esse amor de Deus, como Deus trata vocês, né, princesas do Senhor, como um vaso frágil. E aí, queridos, Deus dá o vaso na sua mão. Então, quando você olha para a sua esposa, ou quando você tem que fazer algo, você tem que ver um vaso. Você fala assim, olha, tem que tomar um cuidado, porque se for tratar de qualquer jeito, ele quebra. Ele quebra. Às vezes nós fazemos isso com coisas em casa, com coisas materiais, mas alguém tão especial, nós somos, às vezes, desorganizados, não temos sabedoria, não lidamos com uma forma devida. Isso é perigoso. Isso não agrada a Deus. Isso é um dever nosso como esposo, de tratar a esposa dessa forma. Então, o que é amar a sua esposa? Pati? Pode passar? Eu inverti ali. Servir a esposa. Servir a esposa. Entender as suas necessidades. Eu já compartilhei isso, eu reforço isso porque está no contexto. Um certo dia eu estava em casa e Deus me falou no chuveiro. Pergunte à sua esposa sobre as necessidades dela. Não sei se a Suzy vai lembrar disso, né? Saí do chuveiro, foi coisa da minha cabeça. Perguntar nada, não, está tudo certo. Estou fazendo certo. E aí você fica incomodado, né? Aí quando você passa assim, você vê um papel no chão, você fala, nossa, aqui não é lugar. Aí você volta e pega o papel e joga no lixo. Tá, umas coisinhas assim. E aí eu fiquei incomodado. Aí eu fui lá, Suzy, tem alguma coisa que você tem como necessidade que eu não estou suprindo? Eu deixei ela falar. Ela poderia falar o seguinte, eu gostaria, sei lá, de uma joia de tanto. Ela poderia falar um punhado de coisa e eu fazer o filtro. Eu falei, não, está equivocada. Não foi o que ela falou.
Ela não pediu nada material. E ela não pediu nada além daquilo que eu poderia oferecer. Certo? Não sei, eu dei a deixa agora, à noite eu tenho que me entender em casa. Mas eu não sei se eu cumpri em tudo, né? Pode ser que alguma coisa ficou para trás. Dei a deixa, aí agora comigo em casa. Mas qual que é a necessidade da tua esposa? Às vezes a necessidade é falar. Né? Você chega cansado, senta lá no sofá e fala assim, agora o tempo é seu. Fale. Mulher tem necessidade de falar, não é? Ou é só a minha? Ei, irmãos, se com vocês é diferente, vamos fazer um cantar só nosso aqui e me explica. Por que na casa de vocês é diferente? Porque mulher, não é? Por favor, me ajudem aqui, interagem. Mulher não tem necessidade de falar? Não tem, Ana? Faz assim com a cabeça. Que mais? Bianca, Bia? Cris? Pelo amor, hein? Será que é só com mulher? Não. É uma necessidade. Ela quer desabafar, ela quer abrir o coração. Então tem que perguntar. Mais uma. Mas fala. Eu tenho certeza disso, queridos. Eu tenho certeza. Então, se essa é uma necessidade, você precisa me ouvir mais. Qual que é a necessidade? Um abraço? Eu já ouvi comentários. Por exemplo, a minha esposa gosta que quando eu ando, dê a mão. O que custa eu dar a mão? Às vezes eu sou desligado, sou apressado, estou indo para lá e para cá. Não é que ignoro. Eu gosto que dá a mão, então dê a mão. É possível de fazer, não é impossível. Não é nada de outro mundo. São das coisas simples da vida que nós deixamos de ser felizes. O que custa dar a mão, um abraço, falar alguma coisa? Então faça esse exercício. Importa-se com ela. Eu li um negócio também interessante. Que o oposto de não amar não é o ódio, mas é a indiferença. Eu não vou estender isso porque dá uma discussão. Mas às vezes assim, o autor ele quer dizer o seguinte: é pior você ser indiferente do que não amar. Se nada estivesse acontecendo. A mulher chega em casa, ou você chega na sua casa, trabalha, e aí, tudo bem? E aí, crianças? Aí você olha na cozinha, está lá, aquela poça, né? Aquele açude de água, né? Está chorando, você chega às 5, ela está desde a 1 hora chorando. E aí você olha assim, o negócio está feio aqui hoje. Vai lá para o quarto, tira a roupa, toma um banho, como se nada tivesse acontecido. Não chega, pergunta, o que aconteceu? Um problema? Posso te ajudar? Esse é papel teu. Você é o líder da casa, casou com ela, faz parte do teu corpo do mesmo corpo, unidos na presença do Senhor, e não se importa. Se ela não quiser abrir, tudo bem. Mas entenda as necessidades, se dê a entender o que ela passa. Porque a mulher é diferente do homem, queridos. Eu estava falando isso hoje também. O homem tem uma característica, a mulher tem outra. E a mulher, ela é emoção, ela é sensível. Às vezes ela se faz de forte, mas ela é sensível. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Alguns falam, né, que você tem que ter um pouco do lado feminino, né? Eu não gosto de usar esse termo. Mas eu gosto de ser o termo de empatia. Se colocar no lugar da pessoa. E às vezes nós damos esse tempo para o colega de futebol, para o irmão do ministério, do amigo não sei do que. Em casa, está lá, precisando de socorro, nós não damos atenção. Que líder que é esse? Que esposo que é esse que diz que ama a mulher? Então isso é algo para a gente refletir, algo para a gente repensar nas nossas atitudes. Respeitar e honrar, isso é importante. Maridos, amai as vossas mulheres, e não as tratais asperamente. Algumas versões traz de forma grosseira. Não é isso. Olha só que fácil. Mas por que a gente não faz?
Essa resposta não sou eu que vou dar, é você. Não tem novidade aqui. O pastor, no último Cantares, ele falou assim, não tem nenhuma revelação. Eu creio que o que Deus está fazendo conosco é trazendo à nossa memória coisas que nós sabemos. Deus já deu o caminho. E aí nós distraímos. Nós nos colocamos a olhar outras coisas e desconectamos naquilo que é importante, naquilo que é prioridade. Ou a família não é prioridade para você, ou você que está nos assistindo. Você poderia estar aqui. O que tem falado mais alto na sua vida? Porque a minha família é prioridade. Porque não adianta cuidarmos do mundo, queremos ganhar o mundo, queremos conquistar o mundo, como Davi fez, mas perder os nossos lares, perder os nossos filhos, porque Davi perdeu a sua família. Davi pode ser um homem de Deus, um grande guerreiro, mas Davi, em requisito familiar, nota 0, nota 0. Então o que adianta eu pensar no meu trabalho, nas riquezas do meu trabalho, no final de semana, na preguiça que me deixa em casa, e perco a oportunidade de ser despertado por algo importante, porque a pessoa mais importante da sua vida está do seu lado, as pessoas, perdão, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, e não é estar na casa com eles, na situação que está a tua vida, e não está buscando a direção de Deus. Então isso é algo para nós, isso é algo importante. Pode passar? Nós estamos terminando já, tá? Papéis comuns. Nós não vamos entrar no detalhe hoje, mas de amar a sua esposa, de ter um momento de afinidade, seja numa relação sexual, seja num toque, essa essência da paixão, do amor, não tem isso, valorizem isso. O momento de vocês, isso é dever de vocês. De ter um tempo só você e tua esposa. Não estou falando de necessariamente do sexo, mas também, mas tem um momento de vocês se abraçarem, né, coloca os filhos lá, leva lá para os avós, deixa na casa de algum irmão, e tem esse momento, isso faz parte dessa essência. E isso tem se perdido, né? Nós estamos envolvidos com tantas coisas, e nós perdemos esse momento. E isso é um dever nosso. Isso é um dever mútuo, um pelo outro. Isso é obrigação dos dois, de não perder essa essência, aquilo que foi construído. Por que no namoro, por que no começo do casamento era assim e agora está tão distante? Então essa proximidade, ela é fundamental. Ela é um dever dentro do casamento. E o último, dá mais um. Papéis comuns, ensinar, encorajar e corrigir os seus filhos. Nós não temos tempo, queridos. O conteúdo é muito extenso, é muita coisa para trabalhar. Mas eu queria fechar com esse último ponto aqui. E vocês sabem que eu vou confessar algo para vocês. Toda vez que eu tenho a oportunidade de estudar, me preparar para esses encontros, Deus sempre me incomoda com filhos, sempre. Eu tive sonhos, eu tive visões, não é a minha área principal, minha e da Suzy. O Cantares também lida com relacionamento com filhos, mas eu creio que muitas vezes nós deixamos de cumprir um papel como pais, um dever como pais, nessa instrução do filho, em passar esse amor, esse afeto, de criar valores que constroem uma vida cristã, uma vida ética, esses princípios na formação dos nossos filhos. De chegar e falar o seguinte, olha, peraí, pode parar, que não é assim. De ser um pouco rígido quando tem que ser rígido. A Bíblia ensina isso. E olha só esse desenho.
Esse desenho é pura realidade nos dias de hoje. Uma criança que se senta num trono e os pais fazem tudo o que ela quer. Diz um amém para tudo. Então isso é uma inversão de valores. Filhos que mandam os pais calar a boca, que exigem o que quer. Perdeu-se o respeito no lar. Agora, o que vocês acham dessa geração quando crescer? Vai respeitar um professor da escola? Vai respeitar uma autoridade na igreja? Uma autoridade lá fora? Não, queridos, não, porque não soube respeitar em casa, não aprendeu isso em casa. Então você que é pai, mãe, você tem esse dever, essa responsabilidade de mostrar aquilo que é certo. Seu filho tem que aprender com você, como exemplo, e ouvindo. Deuteronômio fala sobre isso, sobre essa instrução que você tem para com seu filho. E de novo, não é a igreja. A igreja, ela dá suporte. Os líderes, professores, dão suporte. Mas é você que tem essa responsabilidade para com teus filhos. E para acabar, para fechar, Pati, o manual técnico. Você já comprou um eletrodoméstico, alguma coisa que vem com manual? Acho que todo mundo, né? Eu acho que isso é lei. Quem aqui já leu o manual, como instalar uma TV, ou como ligar uma TV, coisa assim? A minoria. Isso não é meu, isso eu ouvi de um pastor, eu achei interessante e eu adaptei aqui. A maioria das pessoas não gostam, elas já querem fazer o quê? Pegar o negócio e ligar lá. Ainda bem que hoje é tudo automático, né? Porque na época do 220 e 110 queimaria tudo. Então nós não gostamos de ler o manual. Mas o manual ele existe por quê? Porque o manual do fabricante, ele ensina como nós devemos ligar, como nós devemos desligar, e também ele traz lá atenção, cuidados. Não coloque não sei o que no sol, não faça isso, não faça aquilo. Não é assim o manual? Pois é, o nosso fabricante, o nosso criador também deixou um manual. Ele deixou uma instrução de como nós devemos conduzir as nossas vidas. E nós não gostamos de ler. Nós gostamos de fazer, às vezes, da forma mais fácil. Ou da forma que nós entendemos ou como alguém explica. Não, eu já tive uma TV assim, é fácil, ó. Você liga aqui, aperta lá, tal. Né? Eu estava falando, hoje nós estávamos falando sobre isso, a Suzy, né? Existia um tempo que as pessoas colocavam roupa atrás da geladeira para secar. Quem já fez isso? Olha lá, não vai sair na gravação, tá? Funciona isso? Você acha que funciona? Aí a Suzy falou, não, funcionava. Mas é correto? Será que no manual da geladeira fala lá assim, se no tempo chuvoso você não tiver espaço suficiente no varal, você pode colocar suas roupas atrás, porque a nossa geladeira ela tem um sistema de aquecimento eficaz que seca a sua roupa em até 15 minutos. Será que teria uma página dessa? Claro que não, queridos, claro que não. Então nós fazemos as coisas pelo aquilo que nós ouvimos, pelo aquilo que nós vemos, e nós não buscamos o manual do fabricante. E tudo aquilo que nós compartilhamos aqui essa noite, são coisas que estão no manual, de um fabricante maravilhoso, que com grande amor nos exorta, nos direciona, e nos dá a condição de vivermos uma família tão abençoada. E por isso eu convido você a se colocar de pé. Nós estamos encerrando já. E a acabar, você não vai embora, que tem um momento especial ali para você. E eu queria orar para a gente encerrar. E agradecer a toda a equipe aqui que está conosco no Cantares, que tem dado um suporte com tanto amor, servindo essa obra. Que Deus abençoe grandiosamente vocês. E convidar você a colocar a mão no teu coração. Sobre tudo que guarda o teu coração. Buscar-me-ei e achar-me-ei quando buscar de todo o coração, a sua alma. E eu vou orar. E enquanto eu dirijo essa oração, eu queria que você, foram tantas informações aqui, mas alguma que te chamou atenção,
E eu tenho isso no meu coração, porque o Ministério Cantares não é um ministério de palestra, não é um ministério de teoria, mas de prática. Eu queria que você, quando eu falo eu queria, eu entendo que isso também é o desejo do Espírito Santo, de você sair daqui com uma ação. Alguma coisa que foi falado aqui essa noite deve ter tocado você, deve ter incomodado você, deve ter remetido a você a fazer algo diferente. Eu queria que você orasse nesse sentido, para que não fosse em vão a tua participação nessa noite, mas que criasse um grande valor para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, para o seu relacionamento. Amém? Então, coloca a mão no teu coração. Santo e amado, querido Deus, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja ao Senhor, ó Pai. Nós fomos ministrados aqui essa noite, Senhor Deus, acerca de papéis, de responsabilidades, fatos, ó Pai, que nós temos visto nesse mundo afora, casamentos destruídos, porque esposas se colocam como Jezabel, Senhor Deus, como cabeças, como líderes, como mandonas, como entendedoras da vontade do Senhor. E muitos homens se colocam como Acabe, Senhor Deus, um homem banana, um homem frouxo, covarde, que não assumiu uma posição de rei e sacerdote, Senhor Deus. Pai, mas nesse tempo agora, nós colocamos as nossas vidas, colocamos o nosso casamento em Tuas mãos. Pai, nós falamos sobre liderança, nós falamos sobre sujeição, sobre coparticipativo, sobre auxiliar, falamos sobre amar, sobre direcionar os nossos filhos, sobre viver um tempo de afinidade, seja sexual, seja amorosa, no nosso casamento, tantas coisas aqui. E o que nós queremos pedir, Senhor Deus, visita essa área do nosso casamento, essa área que está com valores invertidos, essa área em que nós temos acomodado, Senhor, de que nós não temos praticado, e que se há alguma área também, Pai, que nós estamos colocando a nossa mão onde nós não deveríamos, que seja o tempo, Pai, de voltarmos aos papéis estabelecidos na Tua Palavra para conosco, seja esposo, seja esposa, seja filhos, seja pais. Pai, reorganiza a nossa vida, reorganiza a nossa casa, transforma, modifica e direciona conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe o casal que nos visitou, tá? Seja muito bem-vindo, qualquer outra oportunidade, estejam conosco, pode visitar a nossa igreja também. E, galerinha, um beijo no coração de vocês, obrigado aí, que Deus abençoe. Amém?